Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Primeiro versículo. Segundo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então vamos dar uma pausa aqui. Primeiro, nenhuma condenação, tanto na terra como no céu, não há para nós ou para aqueles que são de Cristo. Se eu sou de Cristo, você se é de Cristo, qualquer pessoa que é de Cristo, não existe nenhuma condenação. Todo tipo de pecado estão perdoados na cruz do Calvário. Precisa ter o quê? Fé. E a pessoa pode perguntar: mas como nós podemos saber quem é de Cristo e quem não é de Cristo? Quem está andando segundo o Espírito de Deus e segundo o Espírito da carne? Essa é a dúvida. Aí fica, porque a lei do Espírito de vida, que é a lei de Cristo, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Qual é a lei do pecado da morte? Antigo Testamento, lei judaica, lei de Israel, aonde o povo andava segundo as doutrinas do Antigo Testamento. Porque se ele cumprisse toda a lei, guardando o sábado, fazendo as oferendas, indo ao templo de Salomão, aquelas coisas, ele se salvaria. Aí eu pergunto: alguém cumpriu a lei? Existiu alguma pessoa que nasceu que não teve pecado? Tem alguma pessoa que cumpriu toda a lei, que pode dizer que é mais que aquela pessoa? Dentro da igreja, fora da igreja, onde seja, só uma: Jesus Cristo. Nenhuma mais outra pessoa que existiu cumpriu a lei. Então, se uma denominação, uma igreja, se voltar para o Antigo Testamento, ele está se voltando para quê? Para a lei da morte. Porque o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. Só para isso. Mas, se você se garantir cumprir a lei na objetividade e na subjetividade, você será salvo. Mas só que ninguém cumpriu. É impossível um ser humano cumprir a lei, ou seja, não ter pecado. Por isso que nós precisamos da nova aliança. Qual é a nova aliança? Novo Testamento, Evangelho e batismo. Vamos ler aqui, capítulo 2. Porque a lei do Espírito de vida, a lei de quê? De Cristo. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem é a igreja de Cristo não anda segundo a lei da morte, mas segundo a lei do Espírito. Capítulo 3. Porquanto o que era impossível a lei, olha aí, portanto o que era impossível para a lei, o que era impossível para a lei? Salvar a humanidade, salvar o pecador ser justificado pela lei, porque a lei nos condena mais, porque a lei ela só aponta as nossas culpas, as nossas transgressões, ela só aponta que nós estamos errados, mas ela não dá a força para a gente cumprir a lei, porque a partir do momento que eu errar um versículo da lei, eu estou condenado. Se o meu pecado for esse, mas é pecado, então não existe uma pessoa que fez pecado maior.
que a gente vê por aí as pessoas julgando uns aos outros, mas todos têm pecado. Então, a lei, porquanto, capítulo 3, porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Oh glória! Quem entender esse versículo, ele pode se dizer que ele entendeu o Evangelho de Cristo. Capítulo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o que é carne? Não é a gente comprar 1 quilo de carne, ali é uma carne, não. O que é carne aqui? O que é que ele está dizendo que é carne? Concupiscência. É os nossos desejos mundanos. Não é o mundo, porque existe 3 tipos de mundo que é falado na Bíblia. 3 tipos de mundo. Tem um mundo que é a humanidade, que é os seres humanos, que é conhecido como mundo. Deus João, se eu não me engano, João capítulo 14, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê será salvo. Deus amou o mundo. Aí já na epístola de 1 João, capítulo 2 fala: aquele que ama o mundo não ama a Deus, não é assim? Então como é que entender isso? Porque Deus ama o ser humano. Pronto. Deus ama toda a humanidade. E que mundo é esse que Deus não ama? Qual é o mundo? O mundo da nossa concupiscência, que é o mundo da nossa soberba, é o mundo da nossa magnanimidade, o que está dentro de nós. Vou dar exemplo. Essa cadeira existe por causa de que essa cadeira? Porque alguém pensou e realizou ela. Então essa cadeira existe porque alguém realizou ela. Então o mundo, ele é feito pela concupiscência, esse mundo que Deus condena, concupiscência humana, como celular, como o WhatsApp, o Facebook. Deus condena o Facebook? Não. Mas a concupiscência, a ganância, a soberba que está dentro dos corações do ser humano, quando o diabo foi atentar Jesus Cristo, foi que o diabo ofereceu a Jesus Cristo? Só coisa terrena. Não ofereceu uma coisa espiritual, uma coisa, não, só coisa terrena. Foi que ele ofereceu: se curve diante de mim, que eu darei todo o reino da terra. Primeiro, o reino da terra é do diabo, os governantes aí, tudo é dele. Segundo, a Bíblia diz que o diabo é o maior mentiroso, então ele pode mentir. Então não significa que seja dele, né? Mas ele ofereceu. E todo mundo quer ser o quê? Prefeito, vereador, governador, presidente, quer ter status. Então em qualquer associação, o ser humano tem essa ganância de querer o quê? Aparecer. Isso daí é o mundo da ganância, da cobiça, que todo mundo quer se aparecer, quer ser mais que o outro. Então esse mundo, eu creio que a amada igreja está entendendo, esse mundo Deus condena. A humanidade, não. Deus ama a humanidade. Por isso que ele entregou seu Filho. Mas o mundo da nossa concupiscência, da nossa ganância, que é esse mundo, que é o conflito que a gente tem com nós mesmos, que o maior pecado, o maior inimigo de nós é nós mesmos. Não é o nosso vizinho que colocou um som alto, não, é nós mesmos. É nós mesmos. Capítulo 5, não é isso? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas é óbvio,
Se uma pessoa ela está vivendo segundo a natureza predatória, né, de conquistar, de buscar, de querer ser mais que os outros, ela não vai respeitar pai, ela não vai respeitar mãe, ela não vai respeitar os avós, respeitar ninguém, porque ela está vivendo segundo a natureza carnal. Ela tem que se chamar, ser a atenção da sociedade. Ela vai buscar mais, ela vai querer mais no sentido negativo, querer a qualquer custo, passar por cima de tudo. Natureza carnal, é essa natureza. Que é a natureza de quê? Do ódio, de briga, de intriga, de inveja, de prostituição, tanto material, que nós conhecemos como a prostituição espiritual, que é adorar vários deuses, para que esses deuses, ou então ver que Deus, ela está na igreja porque ela acha que Deus pode dar uma coisa para ela, né? Ela sempre é interesse, é uma troca. Isso que são ensinados, eu estava até, quando eu vi com o irmão aí, eu estava falando para ele que a maioria das denominações, de umas denominações hoje cristãs, estão ensinando o povo errado. Dá para Deus que Deus vai te dar, é uma troca, é uma barganha, não existe. Deus não precisa de nada, Deus anda muito bem e obrigado. Quem precisa somos nós. Então, se nós não temos nada para dar a Deus, o que nós podemos trocar por Deus? E Deus, o que Ele tem, Ele já dá para nós pelo amor. Simplesmente é isso. O que você tem, se foi Deus que te deu, Ele te deu pelo amor. Ele não te deu porque você orou mais, que daí é uma mentira da religião. Ele não te deu porque você dizimou mais, é uma mentira da religião. Ele não te deu porque você merece, porque ninguém merece. Todos nós recebemos de Deus pela graça, que se chama favor imerecido. Não é uma recompensa. Deus dá a qualquer um pelo amor. Como a gente vê citado o ladrão da cruz do Calvário. Ele merecia ir para o céu? Para a religião? Não. Qualquer religião achava que aquele homem, que era malfeitor, ele já estava condenado. Mas para Cristo, ele foi andar com ele no paraíso. Então esse amor de Cristo que constrange tanto o diabo como a religião e como aquelas pessoas que veem a vida como merecimento. Que é essa vida. Se o meu filho for bom, eu dou um presente a ele. Não é isso? Se o meu filho for mal, a gente dá um castigo. A nossa relação como sociedade é uma relação de quê? De merecimento. Ou punição ou presente. Vamos para o versículo. Mais do que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pronto. Quem é que vive segundo o Espírito? É aquela pessoa que não tem julgamento. É aquela pessoa que ama. É aquela pessoa que ela procura dar uma palavra para edificar. É aquela pessoa que ela quer ver o bem de todos. É aquela pessoa que ela está em busca de fazer a união numa discórdia. Bem-aventurado, segundo Jesus Cristo, aquele que tem um dever, um compromisso de fazer reconciliação. Ou seja, fazer quando um país com outro país estão entrando em guerra, chega uma pessoa lá e vai atrás de quê? De procurar reconciliar. Não importando quem merece, quem está certo, quem está errado. Mas quem vive segundo o Espírito é aquela pessoa que tem um coração quebrantado. É aquela pessoa que busca o amor, que busca se entregar na vida pelo bem do outro, sem receber nada em troca. É aquela que não tem
impureza, é aquela que acha que não é melhor que ninguém, é aquela que está preparada para servir de que ser servido, é aquela que busca a paz interior de que a paz interna, é aquela que busca a felicidade do outro de que de si próprio. É a pessoa que está preparada para ter uma paz, uma comunhão com o Espírito Santo. É aquela pessoa que busca, que pensa uma solução de acabar a fome, uma solução de todo mundo ter a oportunidade de ter uma coisa melhor. É aquela que se importa com o sofrimento do outro, não está preparado para julgamento. Agora o sexto, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, todos que andam na vida material, olhando só pelo materialismo, a tendência é ele estar morto. Por quê? Está morto. Não sei se vocês já viram que tem isso, que existe isso, né? Que a pessoa só está com a pessoa porque o que a pessoa tem para oferecer, não é isso? Tem? Se uma pessoa tem algo para oferecer, tem muitos amigos que estão próximos. Mas quem vive segundo o Espírito, ele respeita e olha todo mundo igual. Ele não vê diferença. Ele respeita. Ele olha para um gari, olha para um morador de rua, olha para as pessoas mais simples da sociedade, como um prefeito, um governador, um empresário, a mesma coisa. Porque essa pessoa, o que ela vê é espiritual. Quem aqui já viu o livro de Jó? Já leu, já escutou a história de Jó? Todo mundo aqui já leu a história de Jó? Na história de Jó, se você ver o capítulo 1, o capítulo 2, no primeiro Jó estava o quê? Rico. O diabo chegou para perto de Deus e disse: o Jó, ele só te louva. O diabo falou isso. O Jó só te louva porque ele tem tudo. Tira as coisas dele, que você vai ver que ele não te louva. Então, quem é que olha para o ter? É o diabo. O diabo que ele verifica o ter. Deus olhou para Jó quando Jó era rico e disse que Jó é um homem íntegro, sincero, honesto e justo, e temente a Deus. Pode ver lá. Aí pulou as páginas para o capítulo 2. Veio de novo o diabo perante Deus. Deus falou a mesma coisa. Jó é um homem que? É um homem justo, íntegro e justo. Você pode ver o mesmo versículo. Mas qual é a diferença? A diferença é que nessa visão aí, Jó tinha perdido 10 filhos, Jó estava pobre e Jó estava doente. E Deus olhou para o quê? Para o coração. Sabe qual é a sua riqueza? É o teu coração. Deus não quer saber o tipo da sua roupa, da sua maquiagem, do seu cabelo. Deus não quer saber. E daí são coisas terrenas entre nós. É coisa diabólica mesmo. É o diabo que se importa com isso. E muitas pessoas estão caindo nesse laço. Mas Deus olhou de olho para o coração. Não importa se você é rico ou se você não é. Mas Deus sempre está olhando para o coração. Do presidente está olhando para o coração. Da pessoa menor desse país, Deus está olhando para o coração. E acabou essa conversa, segundo a palavra de Deus. Vamos aqui para o versículo 7, né?
Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É fato. Olha, se uma pessoa ela vive segundo o curso desse mundo, qual é o curso desse mundo? Esse mundo é o mundo da nossa concupiscência, da nossa mente, da nossa paixão, do nosso desejo, do glamour humano. É a nossa concupiscência. Segundo esse curso, como é que uma pessoa vamos dar exemplo, uma pessoa pecou contra mim ou contra você. Chegou uma pessoa e fez um pecado horrível contra você. E essa pessoa chega para você e pede perdão. Segundo a palavra de Deus, é para nós fazer o quê? Perdoar. Já matou. Quem vive segundo esse mundo não perdoa, porque está errado. E para a Bíblia tem que perdoar. Jesus falou, literalmente, as pessoas não veem que é literalmente, mas Jesus falou, verá outro. E nós fazemos isso? É difícil.